programa não recomendado para menores de 12 anos. Agora você ouve A Sua História de Vida com Maurício Fusco. Este programa tem uma produção independente de inteira responsabilidade de seu idealizador. No rádio a canção toca fundo no peito, no ritmo da paixão, aqui no nosso jeito. A sua história de vida, cada palavra dita, no som da voz querida, a emoção se permite, da frequência do amor. Olá pessoal, aquele abraço. Estamos chegando para mais uma apresentação, para mais uma edição da Sua História de Vida, aqui pela Rádio Emissora da Barra. Eu agradeço mesmo de coração, muito obrigado pela audiência de todos vocês, muito obrigado pelo carinho de vocês, obrigado por você nos deixar entrar aí na tua casa, no teu ambiente de trabalho, para você ouvir a sua história de vida. E você que participa também do nosso programa, da Sua História de Vida, muito obrigado. Você que manda as suas cartas, muito obrigado mesmo de coração, eu agradeço em nome de Jesus a todos vocês. E vamos à nossa história de vida de hoje, que traz o título A Menina dos Olhos Azuis. Meu querido amigo Maurício Fusco, é um prazer poder estar falando com você, poder estar te escrevendo esta minha carta. Um dia eu estou na rua 1º de Março, em Barra Bonita, com o carro parado, e a minha sobrinha foi até uma loja fazer compras, comprar algumas coisas, eu não me lembro o que era agora, e eu fiquei ali sintonizando meu rádio, aquele rádio antigo ainda, sabe, Maurício? Eu fiquei mexendo no dial ali e encontrei a Rádio Emissora da Barra. Ouvi a Sirene RB, estava ali ouvindo a Sirene RB, de repente entrou uma vinheta falando da sua história de vida. Eu falei, eu vou ficar ligada para eu ouvir esse programa. E aí entrou você, Maurício. Eu amei a história que você contou neste dia. Por isso que agora eu estou te escrevendo e gostaria que você narrasse a minha história. E nesse dia que eu encontrei você, você contava a história de uma mãe. A mãe que havia abandonado um filho, mas ela havia abandonado esse filho num cesto de lixo, Maurício. Aquilo me emocionou bastante, amigo. Tanto me emocionou, eu fui às lágrimas ouvindo essa história dentro do carro, ali na rua 1º de Março. Daí eu me lembrei da história que eu carrego. Eu lembrei-me da história que eu tenho carregado comigo nesses últimos anos. Se você voltar ao ano de 1995, volta para este ano, Maurício. Você já estava no rádio nesse ano, 1995. Você já estava, eu não sei também se você já estava por aqui. Bom, eu nem tinha nascido, eu iria nascer no ano seguinte, mas eu vou começar do início a minha história para que você e seus ouvintes entendam, para que o teu ouvinte também entenda que foi em 1995 que a minha mãe mais o meu pai, eles são oriundos de uma cidade muito próxima daqui, Pirassununga. Certamente você já ouviu falar de Pirassununga, não é? Pois bem, o meu pai já havia se casado com a minha mãe há um bom tempo e na tentativa de engravidar, Maurício, a minha mãe não conseguia mais de jeito nenhum. Família do interior, vinda do interior, minha mãe tentou de tudo. Eles foram aos médicos lá de Pirassununga, foram até Piracicaba num outros médicos, e foram em Ribeirão Preto, eles foram aos médicos das cidades vizinhas, até de Campinas. Diziam que em Campinas tinha um bom especialista, e minha mãe foi torrando uma grana preta, Maurício, que o sonho dela era engravidar. E minha mãe era uma moça linda, bonita, o meu pai também. O meu pai, de tão bonito,
tinha um par de olhos azuis lindíssimo, Maurício. Aliás, a mulherada dizia que o meu pai lembrava muito aquele ator, o Edson Celulari. Nossa, como ele é bonito, galã, alto, dos olhos azuis. Então não foi difícil para que a minha mãe, a Sandra, se apaixonasse pelo meu pai. Bem, os dois se casaram, o tempo passou e esse tempo vai aí para mais de 5 anos, porque eles se casam um pouquinho antes dos anos 90, ali no finalzinho de 89, e por 5 anos tentaram ter um filho e não conseguiram ter um filho. Sim, a minha mãe cogitou a adoção. A minha mãe, a uma certa altura, no desespero, disse para o meu pai: olha, é melhor a gente adotar, talvez Deus esteja indicando o caminho. Não, eu não aceito isso. Eu quero ter um filho ou uma filha. E você vai ver, Sandra, ele vai nascer, ou ela, eu não tenho preferência pelo sexo não, mas vai nascer com a cor dos meus olhos, os olhos azuis, que é a marca registrada da família. Deus queira, mas pode ser que não nasça, né? Eu tenho os olhos castanhos. Não, você vai ver, Sandra. Eu sei que isso vai contar e muito. Maurício, esse era o papo entre a minha mãe e entre o meu pai. O meu pai sempre muito trabalhador, o meu pai sempre muito guerreiro. Ele tinha juntado um dinheiro e foi aí, nesse ponto da história, no ano de 95, que alguém disse para minha mãe: Sandra, você já ouviu falar de um médico, Sandra? Eu até vi naquela revista Caras. Você já ouviu falar de um médico? Diz que é um médico das estrelas. Diz que é um médico mais famoso do Brasil. Diz que é caro, mas mesmo que você sai da clínica dele grávida. Todo mundo fala que você sai da clínica dele grávida. Maurício, aquilo, a minha mãe contando depois aquilo, encheu os olhos da minha mãe de lágrimas, porque nenhum médico havia dado essa certeza, essa esperança para ela. Pois ela então ficou falando na cabeça do meu pai. Falava de noite e dia, a consulta era uma fortuna, os exames mais caros ainda. Mas era uma clínica imponente, que ficava em São Paulo, se não me falha a memória, na Avenida Brasil. Era um casarão branco assim, suntuoso. E a minha mãe mais o meu pai foram até essa clínica do Dr. Roger. Foi lá que minha mãe, assim que entrou, assim que colocou os pés e viu o luxo, a riqueza, viu a clientela chegando, os pacientes ali, eram mulheres que chegavam de motorista particular, as mulheres eram ricas, e ela falou: é aqui que eu vou ter o meu filho. E diz que na primeira consulta, Maurício, no primeiro, o Dr. Roger chamou o casal, conversou, explicou, pediu alguns exames, eles fizeram esses exames e estava tudo bem. O Dr. Roger, palavras de minha mãe, Maurício, garantiu a ela, disse: Sandra, desta vez você vai carregar o teu filho ou a tua filha no colo. Prometo, promessa de médico. Brincou com a minha mãe, brincou com o meu pai, discutiu ainda com o meu pai um assunto muito pertinente, que o meu pai em Pirassununga sempre gostou muito de cavalos. Até teve 2 ou 3 num sítio que ele possuía. E o Dr. Roger também tinha gosto por cavalos. E discutiram, ficaram até amigos. Depois de umas 4 vezes que foram à clínica, a tal inseminação, assim seria feito o procedimento. Claro que aqui na história eu estou lhe contando muito por cima, não estou lhe detalhando, até porque também não sou médico e não tem como eu te detalhar. O fato é que a minha mãe passou por todo o procedimento, o meu pai passou por todo o procedimento e certo, correto, a minha mãe tinha ficado grávida. Nossa, que alegria, Maurício! Foi uma comemoração na família. A minha avó não aguentava de tanta felicidade. Fizeram um churrasco e chamaram metade da cidade de Pirassununga. A minha mãe
estava grávida, Maurício. O Dr. Roger era visto na minha casa como um deus. O Dr. Rogers para cá, Dr. Roger para lá, Dr. Rogers aqui. E aí a minha mãe foi evoluindo a gravidez. É evidente, a gravidez vai evoluindo, passa pelo processo gestacional, passa por aquilo que chamamos de pré-natal. E aqui, exatamente nesse ponto, amigo, começa a minha história. Foi o meu pai que assistiu o parto. E eu disse a você o nome da minha mãe no começo da carta, Sandra. Mas por uma questão de muito respeito, eu não vou dizer o nome do meu pai. E no final da história, você e o teu ouvinte vão entender a razão e o motivo. O meu pai assistiu ao parto. Assim que eu venho ao mundo, o meu pai vê o meu rostinho. E quando vê o meu rostinho, alguma coisa dentro dele o entristeceu. Ok, sim, todos os bebês vão nascer meio que iguais, não é? Todos os bebês vão nascer com a cor dos olhos indefinidas, mas alguma coisa, talvez os meus traços, não era exatamente aquilo que o meu pai estava esperando, Maurício. Os dias passaram, o meu pai não disse nada a ninguém, a minha mãe muito menos. E o tempo foi passando, eu fui crescendo e não. Eu não nasci com os olhos azuis, que o meu pai tanto queria. Eu nasci com os olhos castanhos escuros, Maurício. Ora, a minha mãe tem os olhos mais ou menos da cor de mel. Se eu tivesse que definir a cor dos olhos de minha mãe, eu diria cor de mel. O meu pai, olhos azuis, e eu nasci com os olhos castanhos escuros. Perfeita, saúde perfeita, nasci perfeita, tudo ok, festa na família. E a minha mãe, na dela, mas curtindo a maternidade, curtindo o fato de poder me amamentar. E o meu pai? Meu pai não era mais o mesmo homem. Veja, eu era recém-nascida, eu era bebê, e o que eu estou te contando, o que eu estou narrando, Maurício, são coisas que eu ouvi de minha mãe. E depois eu fiquei sabendo, no decorrer do tempo, como de fato a história ocorreu. E foi quando eu completei 10 anos. 10 anos. Eu vou para o ano de 2006, final do ano de 2006. O casamento da minha mãe, mais o meu pai, começa a entrar em crise, Maurício. E um dia, ouvindo uma discussão entre marido e mulher, entre esposa e esposo, eu mais ou menos ouvi por detrás da porta aquela coisa: ó, Sandra, essa menina não pode ser minha filha, não. Olha, a cor dos olhos dela, ela não tem seus olhos, não tem os meus olhos. Olha os traços dela, ela não tem nada meu. Você deve ter me traído, Sandra. Que isso? Maurício, por detrás da porta, eu ouvi exatamente essa expressão. Você me traiu. Foi uma discussão feia, horrível, Maurício. Estávamos apenas os 3 em casa e eles não sabiam que eu estava ali atrás da porta ouvindo. E isso foi só piorando, Maurício. Isso foi só se agravando. Até que... Bem, meu amigo, até que começaram as reportagens, as denúncias, até que começaram todo aquele escândalo, principalmente no ano de 2009, quando o tal médico fora preso e o Ministério Público havia denunciado, sim, tal médico, aquele que havia feito o tratamento em mamãe, ele havia estuprado muitas mulheres, ele havia abusado de muitas mulheres e até funcionárias. Meu Deus do céu, Maurício, eu já sou um pouco maior, eu já estou com quase 15 anos, eu começo a entender um pouco melhor, e a minha mãe tem uma crise de choro um dia, assistindo ao Jornal Nacional da época. Minha mãe numa crise de choro, mas daquelas crises horríveis de choro.
Mãe, o que foi, mãe, que você tá chorando? Filha, cadê o teu pai? Ele não chegou. Filha do céu. Filha, não é possível que eu tenha sido vítima desse monstro, filha. Não é possível. Calma, mãe, calma. O que é, mãe? Do que você tá falando? Filha, eu vou te contar uma coisa. Que eu não tive coragem de contar pro teu pai. Eu não tive coragem de contar pra ninguém. O que é, mãe? Do que você tá falando? Esse médico aí da televisão que está falando, esse tal Dr. Roger, eu me lembro do dia em que ele me deu uma anestesia, ele me anestesiou para um procedimento. Eu tava ali, né, meio ligado e meio desligado, tava ali com muita anestesia, com muita droga ali deles, tudo que eles aplicam. Imagina você, então eu tava tonto, eu tava zonza. Eu não sabia quem era quem, o teu pai estava lá também, mas eu acho que esse homem aí, eu acho que ele abusou de mim, filha. Eu acho que esse homem aí é o teu pai, filha. Meu Deus do céu. Maurício Fusco e ouvinte, quando a minha mãe disse isso, parece que abriu um buraco no chão. Mãe, calma, mãe. Calma, mãe. Você tá sendo levada pela emoção dos fatos, pelo murmurinho da televisão. Você tá vendo o depoimento dessas mulheres. Você tá confundindo as coisas, minha mãe. Calma. Filha, calma nada. Filha, esse homem é um monstro. Maurício, a essa altura do campeonato, essa é a situação. Essa é a situação. O casamento do meu pai, mais a minha mãe, já tinha ido embora. Já tinha ido para as cucuia. A essa altura, meu pai ainda morava em casa, mas havia dito para minha mãe que ficava dentro de casa e continuaria com o casamento até que eu alcançasse a maioridade. Por quê? Porque ele não iria me desamparar, mesmo sabendo que eu não era filha dele. E aí, Maurício, nós fizemos, e aqui entra uma parte muito íntima da minha vida, que eu preciso dividir com você e com o seu ouvinte. A minha mãe chegou para mim, depois de alguns dias, mais calma, sem dizer absolutamente nada para o meu pai, quer dizer, pelo menos o pai que eu achava que era o meu pai, e disse: filha, só tem um jeito. Nós vamos fazer um exame de DNA. Eu vou dar um jeito, vou me instruir com advogados, eu vou fazer um exame de DNA para saber se de fato você é minha filha e também filha deste homem que está casado comigo há tantos anos e que eu amo e que eu jamais seria capaz de traí-lo. E nós fizemos esse exame, Maurício. Sim, nós fizemos o exame. E assim como a minha pobre mãe havia previsto, eu não era filha biológica do meu pai. Eu não era. Ele tinha razão pelo fato de eu não ter nascido com os olhos azuis. Ele tinha razão, Maurício, de eu não ter nenhum traço dele, da família dele, absolutamente nada. E a minha mãe ficou desesperada. Eu pedia calma para ela. Mãe, calma, mãe, não diga nada, não fale nada. É melhor a gente guardar isso. A gente não pode chegar e dizer que talvez, meu amigo Maurício Fusco, isso tenha sido meu erro, porque a decisão de não contar para o meu pai foi minha. Causou muito espanto a ele quando eu decido comprar lentes azuis para ficar parecida com ele. Ele até riu. Um dia eu cheguei em casa já de olho azul e cheguei e falei: olha, meu pai, eu não nasci com os olhos azuis não, mas eu te amo a tal ponto que decidi colocá-las só para ficar igualzinho a você. Lembro que arranquei dele ao mesmo tempo lágrimas e sorrisos. E foi gostoso, Maurício. Foi um dia que ficará marcado na minha vida. Vai ficar marcado para sempre. Maurício,
eu acho que eu sou filha daquele monstro. E você não imagina quanto isso mexe com a cabeça de uma pessoa. Você não imagina o quanto isso mexe com a cabeça de uma menina que se vê na obrigação de usar lentes azuis para ficar parecida com o pai. E dizendo para a mãe: não conte nada. Bem, as coisas pioraram um pouco, Maurício. Do dia da descoberta para o dia de hoje que eu estou lhe escrevendo. A minha mãe, já perturbada por tudo isso, havia me dito que a melhor coisa seria contar para o meu pai. Porque na realidade ela não traiu, ela foi violentada. E ele entenderia, de alguma maneira ele entenderia, se não fosse o fato do meu pai ter descoberto muito recentemente um câncer de próstata. O meu pai, ele, há coisa de 4 meses, descobriu um câncer de próstata, Maurício, em fase 4, em estágio avançado, com metástase em 2 órgãos vitais. E os médicos nada puderam fazer a não ser dizer: olha, talvez sobrevida de 1 ano, 1 ano e meio no máximo. E isso caiu como uma bomba no meu colo e no colo de minha mãe. O drama da minha história é: de um lado, eu tenho a minha mãe querendo contar para o meu pai, antes dele morrer, o fato de que ela sempre o amou e jamais seria capaz de traí-lo. E do outro lado tem a mim dizendo: não, mãe, não. Mãe, não faça isso, o pai já está doente. Você só vai acelerar o processo da doença, mãe. Ele vai entrar em depressão, eu o conheço, ele vai ficar amargurado e aí você vai ver, ele vai morrer mais rápido. E nós duas somos 2 ouvintes e nós 2 te acompanhamos. Eu vou, sabe, trocando com a minha mãe essa coisa de levar papai para o hospital, buscar tratamento, remédios. Mas, meu amigo Maurício, por favor, eu não posso ficar sem uma saída. Eu não posso ficar sem uma solução. Eu ouço as suas ouvintes opinarem com tanta sabedoria. Por favor, também me compreendam. Eu não disse nenhum nome por completo aqui para evitar qualquer tipo de problema jurídico. Mas essa é a minha história. É a história que eu estou contando no teu programa. É a ajuda que eu estou precisando. É a tua ajuda que eu estou precisando. É a ajuda dos seus ouvintes que acompanham você todos os dias. O que eu faço? Maurício Fusco, o que eu faço? Será que a minha mãe está correta em dizer, nos últimos meses de vida de papai, toda a verdade para ele, ocorrida naquele longínquo ano de 1995 para 96? Ou é melhor ficar do jeito que está? É melhor meu pai morrer imaginando 1 milhão de coisas, menos imaginando que minha mãe fora violentada por um monstro. O que vocês me dizem? O meu nome é Maria Clara. Maria Clara era o nome da minha avó paterna, já falecida. Foi em homenagem a ela que o meu pai escolheu esse nome. A menina dos olhos azuis. Ainda que sejam falsificados, mas a menina dos olhos azuis, Maurício. Me ajudem. Peço para que os teus ouvintes me ajudem. Dê a sua opinião. Minha mãe conta a história para o meu pai nos seus últimos dias de vida ou não conte? Hoje eu estou morando na cidade de Barra Bonita, Maurício. Eu gostaria de ouvir as suas ouvintes. Portanto, esta foi a sua história de vida de hoje. E que história, hein, gente? Que história! Para você participar, dando a sua opinião, eu libero o meu e-mail
É o m.fusco@bol.com.br, ou o Instagram é Fusco Maurício. Você participa também através do Instagram, Fusco Maurício, e aí você deixa a sua opinião que a gente irá encaminhar para esta nossa ouvinte. Que história de hoje, né, gente? Que história. Mais uma vez eu quero agradecer a audiência de todos vocês. Muito obrigado de coração. E você que acompanha a gente também pela Rádio Emissora da Barra, AM 1030, 53 anos de sucesso. 53 anos levando alegria, canção, informação e carinho para você, até sua casa, até seu ambiente de trabalho, até seu carro. Muito obrigado. Esta foi a sua história de vida de hoje. Tchau, pessoal. Forte abraço. Deus é contigo e família. Sintonize a frequência, a emoção está no ar. Com Maurício Fusco ao vivo, nosso coração a pulsar. Lágrimas e sorrisos vêm, histórias que tocam a gente. Na rádio a vida segue, com cada alma presente. Vidas cruzam nas ondas do amor e da emoção. Maurício nos leva juntos nesta mágica estação. Você acabou de ouvir a sua história de vida com Maurício Fusco.